Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חיינו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי ימצאנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na porção aqui de Êxodo, capítulo número 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos tem dado, pelo favor dEle na nossa vida. Êxodo capítulo 18, ou Shemot, no original, nomes. Os irmãos acharam? Os irmãos acharam, amém? Vamos estar fazendo uma oração. Os irmãos deixem as Bíblias abertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus eterno e poderoso, nós te agradecemos por mais um dia de hoje, que nós podemos estar aqui na tua presença santa, bendita e gloriosa. Ó Deus, nós pedimos a tua graça, a tua presença, Deus, que o Senhor possa estar dando capacidade para os teus servos, ó Pai, entenderem a tua palavra, e capacidade para mim para poder expor a tua palavra com clareza, de forma que todos entendam, ó Pai, até a mim mesmo, que eu possa aprender através dessas palavras, ó Pai, que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, que a tua palavra é um alimento verdadeiro para a nossa alma, ó Deus. Abençoa-nos de agora em diante, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Nós chegamos aqui na porção número 17 da Torá, porção por nome Jetro, ou no original Yitro, que é o sogro de Moisés. Ele vai ser o primeiro personagem que vai aparecer hoje. Mas antes de nós começarmos, eu queria fazer uma pequena recapitulação do momento que a gente está aqui na porção. Para quem não sabe, Parashá, uma palavra hebraica que significa porção, que é uma parte da Torá que a gente estuda. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a revelação da lei de Deus e dos inícios da humanidade e do povo de Deus, Israel. Nós temos aqui as instruções de Deus para a nossa vida. E nós estamos na 17ª porção, por nome Yitro. O nome sempre acompanha o início da Parashá, o início da porção. Então a Parashá que ela começa com a palavra Yitro. Então Yitro, versículo 1 que você já abriu aí. E Yitro, o sacerdote de Midian, sogro de Moshe, ouviu acerca de tudo que Deus tinha feito por Moshe e por Israel, seu povo, como Adonai trouxe Israel do Egito. Depois de Moshe ter mandado embora sua mulher, Tsípora, e os 2 filhos dela, Yitro, sogro de Moshe, levou-os de volta. O nome de um filho era Gershom, e um estrangeiro ali.
o significado do nome. Pois Moshe disse: tenho sido um estrangeiro em uma terra distante. O nome do outro era Eliezer. Meu Deus ajuda. Pois o Deus de meu pai ajudou-me a me salvar da espada do faraó. Yitro, sogro de Moshe, trouxe os filhos e a mulher de Moshe até ele no deserto, onde ele estava acampado, junto à montanha de Deus. Ele mandou um recado para Moshe: eu, Yitro, seu sogro, estou chegando com sua mulher e os 2 filhos dela. Moshe saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e o beijou. Depois de perguntarem como estava, entraram na tenda. Moshe contou a seu sogro tudo o que Adonai fizera ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as dificuldades sofridas por eles enquanto viajavam e como Adonai os salvara. Yitro alegrou-se por todo o bem realizado por Adonai a favor de Israel e ao resgatá-los dos egípcios. Yitro disse: bendito seja Adonai, que o salvou dos egípcios e do faraó, que salvou o seu povo da mão pesada dos egípcios. Agora eu sei que Adonai é maior que todos os outros deuses, pois ele salvou os que eram tratados com tanta arrogância. Yitro, sogro de Moshe, trouxe uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. E Aharon aproximou-se com todos os líderes de Israel para participar da refeição diante de Deus com o sogro de Moshe. Até aqui, a porção lá vai até o capítulo 20, versículo 26, na Bíblia tradicional, versículo 23 na versão judaica. Nós podemos começar aqui recapitulando um pouquinho o que nós aprendemos ali nas porções passadas, para a gente poder se situar. A gente estava vendo nas outras porções a Páscoa, a festa da Páscoa, foi semana passada que a gente viu, que é o acontecimento que gerou a festa da Páscoa, foi a saída do povo no Egito e também a festa dos pães asmos, a gente viu ali. Eu comentei com os irmãos que a partir da Páscoa, Deus vai levar o povo de Israel ao começo da sua liberdade. E esse começo da liberdade ali é uma preparação para um outro acontecimento que nós vamos ver hoje, que é o Pentecostes, o Shavuot, que é o recebimento da lei de Deus. Que esse é o Pentecostes. E o povo precisava ser preparado. Então essa preparação é conhecida como contagem do Homer, que é a partir da Páscoa conta-se 50 dias. Ali, 50 dias a partir ali do dia da Páscoa, a partir das festas dos pães asmos ali, conta-se 50 dias. E cada dia ali, é costume ali para essa festa, por ordem de Deus, que as pessoas busquem a Deus em oração fervorosa, mais fervorosa ali do que o normal, e busquem estudar essa palavra. Para quê? Para se prepararem para o Pentecostes. O Pentecostes é a revelação de Deus ao povo, a revelação da lei de Deus ao povo, e a revelação do próprio Deus ao povo ali, da glória manifesta de Deus. E nessa porção que nós vamos estudar esse acontecimento, primeiro inicia ali com o sogro de Moisés, ali vindo aconselhar ele. O sogro de Moisés, ele estava com os filhos de Moisés e a sua esposa, Tzipora, que era a filha dele. E eles estavam ali na terra de Midian, quando o faraó, antes de Moisés sair do Egito. Por que Moisés fez isso? Para salvar a família dele do faraó, para eles ficarem numa terra mais distante, poderem ficarem seguros, longe do alcance do faraó ali. E elas ficaram lá. Chegou a hora de trazer de volta. E quando o sogro de Moisés ali ele escuta falar sobre as providências de Deus, os milagres de Deus, que Deus faz ali para o povo, Moisés ali, então ele quer ver Moisés. E o sogro de Moisés chega e vai até o acampamento de Israel, que nós vamos ver daqui a pouco. Depois tem uma curiosidade aí que eu vim trazer para os irmãos também sobre Yitro também, sobre um povo ali que possivelmente é descendente religioso dele, vamos dizer assim. E vamos falar dos 3 dias que eles se prepararam, os 3 últimos dias que foram os que eles mais se dedicaram ali mesmo para se preparar para Deus, mais do que os outros 47. Nós vamos falar sobre o que Deus deixou para o povo ali, em primeiro lugar, que foi as 10 palavras. E sobre essas 10 palavras é como se fosse a Constituição. E a Constituição de um país, a partir dela é baseada as outras leis, as leis ordinárias, os códigos, as portarias, tem que estar tudo baseado no quê? Na Constituição. Não pode ferir ela. E as 10 palavras, ou conhecido também como os 10 mandamentos, é como se fosse a Constituição de Deus. Você não pode ferir ela.
Então os outros mandamentos são derivados dela. Assim como a lei ordinária aqui no país, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que é uma lei ordinária, ela deriva o quê? Da Constituição. Porque a Constituição fala, é garantido o direito do consumidor, segundo a lei. Daí vai lá a lei e especifica detalhes. Aqui então é um resumo da lei. É um resumo, é nela que é baseado. Depois nós vamos ver o que aconteceu durante a entrega dessa lei, que foi algo muito poderoso e glorioso. E depois Deus fala alguns mandamentos sobre como construir um altar para ele. Você vai ver que é um altar totalmente diferente do altar idólatra. Pode passar mais um. Para frente. Isso. Então vamos começar então. Quando o Jetro, o Yitro, ele vem ali para o acampamento. Lembrando que o nome Yitro quer dizer, e ele acrescenta. Então, ele acrescentou muito na vida de Moisés. Irmãos, vamos ver. Quem era Yitro? Se os irmãos lembram, nos outros estudos, Yitro era um sacerdote de Midian. Ele era o quê? Ele era politeísta, ele era um idólatra. Ele conhecia vários deuses, ele era um dos sacerdotes mais importantes ali da terra de Midian. E ele conhecia todos os deuses rituais, deuses de outras nações também, conhecia todos os ídolos, sacrificava aos ídolos. Porém, ali conhecendo Moisés, ele teve contato ali com a filosofia dos hebreus, com a fé dos hebreus ali, de um Deus único, verdadeiro, um Deus que não pode ser representado por mãos humanas, não pode ser representado por estátuas, nem por nada, porque é um Deus eterno, um Deus espiritual, não é um Deus físico, como os outros deuses politeístas, que tem a cara de gente, parecia gente. Não, é um Deus que é totalmente diferente ali, o Deus de Israel. Ele teve um contato, mas ele não se converteu ainda, no primeiro contato, que foi quando Moisés foi para Midian, antes ainda dele ser chamado por Deus, para libertar o povo. E depois que houve, os irmãos viram semana passada, a abertura do mar, as nuvens ali que protegiam o povo de dia para o sol não castigar, e além do mais a nuvem protegia contra flechas, projéteis, protegia contra tudo, era uma barreira em volta do povo ali, e a coluna de fogo à noite também, ali que repousava sobre o povo ali à noite, e tudo isso ficou conhecido nas nações. A única nação que quis enfrentar Israel foi Amaleque, e eles foram derrotados ali por Israel. O episódio que aconteceu semana passada, da Moisés com o braço erguido, daí vem Arão e Hur, e levanta o braço de Moisés para que não caia. Ali eles vencem Amaleque, e a fama de Israel vai saindo por todas as nações. O faraó ali se afogando no mar, isso daí ficou conhecido entre todas as nações ali. E Yitro, ele ouviu falar disso também. Ele falou, não, vamos lá. Só que ele não foi lá só com o intuito de devolver ali a mulher para Moisés, que agora o faraó e seu exército já não existiam mais. Ele foi lá também com o intuito de servir a Deus, porque o coração dele tinha se convertido agora, depois de ver todas essas maravilhas que Deus fez. E diz ali a tradição que Jetro chegou ali no acampamento de Israel e não conseguiu entrar por causa da nuvem, porque a nuvem era muito espessa, não deixava ninguém entrar. Então ele manda um recado para Moisés. Isso é até uma historinha ali que o Flávio José conta, que ele pegou uma flecha, pegou um arco e flecha, colocou o recado na ponta e atirou a flecha. Geralmente a nuvem repelia, mas pela vontade de Deus ele deixou essa flecha entrar ali para que o recado chegasse até Moisés. Então Moisés leu o recado, vê que seu sogro está ali, e a Bíblia fala, que ele mandou chamar Moisés, ele mandou um recado para Moisés. E ele deixa entrar, então Arão, Moisés, eles vão para fora do acampamento ali e conversam com Jetro. E ali ele confessa que agora ele se converteu ao Deus verdadeiro. Ele começa a ouvir, ele falou que ouviu tudo que Deus tem feito. Daí Moisés começa a contar para ele, é verdade, Deus salvou o nosso povo, Deus fechou. Moisés começou a contar os detalhes, a gente passou um mar seco, Deus protegeu a gente, o seu anjo do Senhor foi à nossa frente, a nuvem ali nos protege, como você está vendo, a nuvem aqui agora nos protegendo, o maná caiu do céu ali para nos alimentar, as codornizes vieram para dar carne para nós, a rocha ali jorrou água e foi seguindo o povo ali jorrando água, a rocha ali que foi ferida por Moisés, ali por ordem de Deus. Então olha os milagres, e Moisés foi contando para ele. Daí ele diz assim, que nós lemos aqui, bendito seja o Senhor que o salvou dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele salvou os que eram tratados com tanta arrogância.
Então agora ele reconheceu que Deus, o eterno Deus de Israel, era maior do que todos os outros deuses que ele conhecia. Por quê? Porque ele não desprezou aqueles que eram tratados com arrogância e fez grandes milagres, o que nenhum Deus faria. Humilhou ali os egípcios com as 10 pragas, ali humilhando todos os deuses egípcios ali. Isso daí se os irmãos estudarem, os irmãos vão ver, cada praga ali humilhava um Deus diferente ali do Egito, humilhou todos os deuses ali do Egito, e tudo ficou conhecido entre todos. E agora ele se converte a Deus, ele se converte ao Senhor Deus ali, orando a Deus, e eles recebem ele ali. E Moisés, ele chama Jetro ali para sacrificar a Deus. E todos vão sacrificar aí. O sacrifício ali, você se alimentava junto do sacrifício para participar dele ali. Daí todos os líderes foram lá e se assentaram junto com Jetro, recebendo ele em Israel. Ele se converteu e passou a fazer parte ali de Israel, Jetro, sogro de Moisés. Ali, e todos ficaram ali, ele se converteu a Deus. Ali houve uma conversão genuína no coração de Jetro, abandonou toda a idolatria que ele seguia e se juntou ali à família de Deus. E diz até a tradição que Deus, para confirmar que Deus tinha recebido ele, Deus fez descer maná ali, para que ele comesse também junto com o povo. Deus fez descer maná no seu prato ali, quando eles estavam comendo, para confirmar, ó, ele se converteu a você, agora ele entrou na família. Deus ali estava recebendo Jetro também. E Jetro, ele não fez só isso. Jetro ali, ele deixou uma influência muito grande, para vocês verem, porque depois ele vai embora e deixa a filha dele, casado com Moisés, e os netos deles ali, e deixa com Moisés e volta ali para sua terra. E existe um povo, eu não vou dizer assim, esse povo tem a religião certa, não vou dizer isso, mas é algo que dá para ver que é uma influência ali, não se sabe ao certo se foi Jetro ou não, mas eles consideram Jetro como patriarca deles, que são o povo druso. O povo druso, ele é 2% da população de Israel, no dia de hoje. E eles são árabes, eles são de origem árabe, são filhos de Ismael. Mas só que eles não se dão bem com os outros árabes, porque o estilo de vida deles é muito diferente dos outros árabes, porque eles são mais próximos de judeus do que de árabes. Então, para você ver ali se foi realmente Jetro ali que deu influência para formar esse povo aí, você vê que ele exerceu uma influência para que eles adorassem o Deus verdadeiro também. Não vou dizer que eles fazem tudo certinho aqui não estou dizendo isso, mas dá para ver que o conceito do Deus verdadeiro e único está ali na vida dos drusos. Eles se dão muito bem em Israel, porque algumas outras fés, algumas outras seitas árabes não se dão muito bem com Israel, pela própria inimizade que tem no Alcorão mesmo, que o Alcorão é contra o judaísmo, é contra o cristianismo ali, então não se tem muita amizade ali. Mas os drusos se dão muito bem com Israel, inclusive eles servem no exército de Israel. Muitos drusos deram a vida ali para salvar Israel. Muitos drusos, então eles são muito inclusos ali na sociedade de Israel, são bem minoria mesmo, são 2% só da população, mas são uma minoria bem inclusa e bem familiarizada ali com Israel. Ali são totalmente inclusos ali. Existem até monumentos assim para homenagear os soldados drusos que morreram ali defendendo Israel ali. Então eles vivem mais afastados, eles vivem um pouquinho mais isolados, porque se você não nascer druso, você nunca vai poder se tornar druso. Não é uma religião que se converte, né? Você nasce assim. O judaísmo, se você nasce judeu, você continua judeu ali, mas se uma pessoa quer se converter ao judaísmo, eles deixam também, que é os prosélitos. Lucas, por exemplo, da Bíblia, ele era um judeu prosélito, que tinha se convertido ao judaísmo. Porém, o judaísmo, a diferença de nós é que eles não são proselitistas, eles não saem pregando, né? Vem quem quer, assim, eles não vão anunciar para ninguém. Os judeus, a maioria, os judeus ortodoxos. Os cristãos já vão anunciar, né? O ídolo de Jesus, já vão todas as nações anunciando. Os drusos já nem anunciam e nem aceitam. Eles são bem mais fechados. Eles ficam isolados ali nas montanhas. E eles creem até no Messias. Eles creem que o Messias... É claro que eles creem no outro Messias lá que veio, né? Que eles creem ali, mas está claro o conceito de Messias, porque é só o judaísmo e o cristianismo que tem o conceito do Messias. Ali, outras religiões é o profeta, é o líder ali. Pode até alguma coisa parecida com o Messias, mas não o conceito judaico do Messias. Eles já apresentam o conceito judaico. É o Tariq al-Hakim, que é o Messias deles. Ele foi um homem ali druso que viveu, ele morreu ali,
só que eles acreditam que um dia ele vai ressuscitar, vai voltar ali. É como se fosse a nossa crença mesmo ali de Jesus voltando ali. Então, para você ver que o conceito é parecido. É rara a pessoa, só, né? Mas o conceito é parecidíssimo ali. Para você ver a influência que Jetro teve nas nações. E é isso que Deus queria fazer, alcançar todas as nações. Deus ofereceu ali a Torá a todas as nações ali. Ali umas fotos aqui dos Drusos, né, Israel. Como esses aí com esse chapéuzinho branco aí, eu esqueci o nome dele. Ali é o símbolo da religião deles, a estrela drusa. Ali embaixo é um monumento em homenagem aos soldados drusos que foram mortos ali nas guerras de Israel, defendendo a pátria. E ali em cima tem a foto de um repórter com um soldado druso, um soldado ali de origem drusa. Eles trabalham ali ativamente no exército de Israel e participam da vida pública de Israel quando necessário. Eles vivem mais afastados das montanhas, mas quando precisa eles vão lá, participam da política de Israel e tudo, quando precisa. Senão eles são mais sossegados, mas se precisar eles participam, do exército e tudo mais. Israel garante ali então a paz na vida deles ali, defendendo, ajudando, e eles em troca também trabalham para Israel, ali ajudando também. Como todos ali em Israel fazem também, inclusive os árabes que moram em Israel são muito bem tratados lá, e muitos até servem o exército, fazem parte do parlamento, tem muitos árabes lá assim. Israel é um povo Israel é uma nação bem democrática mesmo, um exemplo de democracia ali no meio de tanta ditadura que tem ali em volta deles, ditaduras ali da lei islâmica. E então Moisés ali cuidava de todo o povo, estava começando a nação, ele não tinha separado ninguém ainda, então ele era o líder, mas ele era o líder para tudo, então ele tinha muita tarefa para apresentar, ele estava super atarefado, ele sentava ali junto com o povo, de manhãzinha ele acordava e se sentava com o povo. Aí vinha lá, Moisés, brigaram comigo lá, Moisés tem uma contenda com ele, que ele roubou, alguma coisa assim, problemas para Moisés resolver. Aí vinha gente com probleminha e vinha gente com problemão. E ele ficava lá de manhãzinha e quando ele via já estava anoitecendo já. E ele não aguentava mais isso, porque era muita gente, e a fila continuava, né? Ele só parava para dormir. Dormia, no outro dia de manhãzinha estava lá. E como Jetro estava morando com eles, nessa época, Jetro veio para Moisés e viu Moisés. Ele viu Moisés super atarefado. E ele deu um conselho para Moisés. Ele falou assim: Moisés, você está super atarefado. Você não gostaria de dividir isso com mais pessoas? Assim você escolhe homens de fé, homens honestos, homens que são incorruptíveis. E assim eles ficam com as causas menores, os probleminhas mais fáceis de resolver, e você fica só com os mais difíceis. Assim você pode descansar mais. Senão você não vai aguentar isso, ele fala para Moisés. Você não vai aguentar isso. E às vezes, quando um líder assim jovem como Moisés, ele acha também que pode fazer todas as coisas. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos delegar funções também. Deus colocou pessoas na igreja para que nós dividíssemos a função e aliviássemos o cargo. Imagina se não houvesse os presbíteros, não houvesse os diáconos. O pastor ia ter que, o pastor ou o líder da igreja, né? Ou seja, pastor, rabino, né? O ancião, o bispo, né? Tem vários, né? O líder da igreja ia ter que, se alguma criancinha ali bagunçasse, derrubasse um copo d'água, ele ia ter que ir lá limpar. Ele ia ter que vir para fazer a pregação, ele ia ter que vir para dirigir o culto. Ele não ia conseguir fazer tudo isso. Então Deus coloca ali funções diferentes. Os presbíteros, por exemplo, são chamados de co-pastores, né? Porque eles auxiliam o pastorado na oração e no serviço mais espiritual. Ali durante o culto, a pregação, também no ensino. Os presbíteros ajudam assim o pastor. Os diáconos cuidam do serviço material da igreja. O que é muito importante também. A gente acha, diácono cuida do serviço material, não precisa saber da Bíblia, não precisa ser cheio do Espírito. Não, Paulo fala em Timóteo lá, escolhe pessoas ali que sejam cheias do Espírito Santo para ser diáconos e que conheçam a Deus, sejam sóbrias, tenham ali a sua esposa, ali sejam fiéis à sua esposa, tenham filhos honrados também ali que obedeçam a ele. E o do pastor também ele exige isso, mas para todos ali, todos tem que ser, não tem um maior que o outro ali. Não é igual nas empresas, né, que tem o menor, tem o maior, não, na igreja todos estão no mesmo nível, ali só funções diferentes ali. Claro que tem responsabilidade diferente para cada função. Tem
tem delegações, tem peso diferente ali nas costas para cada função. Tem uns que vão ter mais peso nas costas na igreja e outros que vão ter menos. Mas todo mundo tem que contribuir ali para que todo mundo se ajude. Ou seja, não se faz a igreja sozinho, não se dirige a algo sozinho. Você precisa de alguém para dividir isso. E Moisés aceitou o conselho ali do seu sogro. E tem muitas pessoas, principalmente quando nós somos mais jovens, a gente não quer aceitar o conselho dos mais velhos. Porque igual o jovem que se achou muito sábio ali e afrontou a Deus ali dizendo que era muito sábio e que Deus estava errado de punir ele ali, de dar aquele sofrimento para ele. Mas ali Deus mostra para ele e ele fala: nossa, como eu fui sem entendimento, ali não estava maduro. E você pega ali pessoas mais maduras, elas têm conselhos bons. Quando a gente é adolescente, a gente não liga muito para isso. Eu falo por mim mesmo, para a maioria das pessoas ali. Você não liga tanto para conselhos, né? Para conselhos de pessoas mais entendidas, mais vividas, né? Que têm experiência naquilo. Você acha que você consegue fazer as coisas, mas não, a gente tem que ouvir os conselhos de pessoas mais experientes para que a gente possa também adquirir a sabedoria delas e possa saber o caminho certo a se tomar. Um reino foi dividido por causa disso. Porque Roboão ali, em vez de escutar os anciãos, que eram pessoas mais sábias, mais vividas, escutou quem? Os amiguinhos dele, da idade dele, jovens também. E falou: ah não, coloca imposto mais no povo aí. Coloca bastante imposto aí no povo aí. Fala que se seu pai deu imposto, você vai dar mais. Se a sua mão direita ali vai ser mais pesada, ali, seu mindinho vai ser mais pesado que a mão do seu pai. Para que você possa ali comprimir o povo. Daí o reino dividiu. Não aguentou, ele estourou uma rebelião ali que ergueram um novo rei e o reino foi dividido em dois, por causa de não ouvir o conselho das pessoas mais sábias. Por isso que a gente tem que acatar os conselhos. Ah, mas a pessoa mais vivida, ela pode errar? Claro que pode, mas você tem que ouvir e analisar também o conselho dela. Às vezes a gente ouve e solta, liga. Pô, a gente tem que parar, será que é mesmo? Vamos pensar, né? Eu estou indo certo mesmo? Será que é desse jeito? Será que o que ele falou é certo? Ah, tá certo mesmo. Se a gente for pensar, deixar um pouco a emoção de lado, né? Tentar pensar mais racionalmente, ah não, é verdade, ele tá certo mesmo. Olha, aquela pessoa lá fez assim e se deu mal. Eu não vou me dar mal também. Como dizia uma amiga minha, sempre citava uma frase, que o tolo ele erra e não aprende, né? O inteligente ele aprende com os próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. O tolo pode errar à vontade que não vai aprender não, porque é tolo, né? O inteligente ele vai aprender, ele erra, aprende, melhora, só que daí ele tem que errar de novo em outra coisa para ele aprender. O sábio, ele vem com o outro errou, vou querer errar também, porque é sábio. Ele aprende com o erro dos outros. E o conselho é assim. As pessoas não aconselham, não vai assim, porque já vi muita gente que foi assim e se deu mal. Não faça isso. E é a responsabilidade dos pais em ensinar os filhos a isso, os pais, a igreja, educar os filhos nisso, para falar os conselhos da vida, porque a criança não conhece o que vai enfrentar na vida. Se um pai, por exemplo, mima a criança, dá tudo que ela quer, na vida não é assim. A sociedade não vai mimar ela também. Se ela for mimada pela sociedade, ela não vai conseguir viver, vai se dar mal na vida. Agora, se o pai ensinar que ela tem que se esforçar para ganhar as coisas, ela vai chegar lá na frente e vai dar valor para o trabalho, então ela vai se esforçar mais, porque assim ela sabe que ela vai ganhar algo melhor, vai viver bem. Mas sempre com os conselhos ali dos pais. E os casos mais difíceis então eram levados a Moisés. Eles chegando ali no Monte Sinai, Jetro então volta a sua nação, difundindo ali o que ele aprendeu com Moisés, aprendendo ali da lei de Deus. E o povo ali acampa no sopé de Sinai. E é no sopé mesmo, ele não podia subir no monte. Nem animal e nem pessoa. Foi decretado ali que não subisse no monte. Senão ia se dar mal que subisse no monte ali, ia ser executado. Porque ali ia se manifestar a glória de Deus ali. Era um lugar santo. Não poderia qualquer um subir ali. E Deus fala então com Moisés lá em cima do monte. Ele sobe primeiro ali no versículo 3 ao 6, capítulo 19. O Senhor chama ele da montanha. Eis que você deve dizer à casa de Jacó, que falará ao povo de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios, como os carreguei sobre as asas de águia e os trouxe a mim. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem minha aliança, serão meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de sacerdotes, uma nação separada. Essas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel.
1 Pedro cita esse versículo falando que nós estamos inclusos também, que nós somos esses grandes sacerdotes aí, que antes nós éramos estrangeiros, mas fomos aproximados a Deus através de Jesus Cristo. Nós também fomos separados. Então o povo, Moisés fala isso para o povo fala, não, tudo que o Senhor disser, nós seguiremos. O povo fala, não, nós nos comprometemos a seguir a Deus. Então Deus vai se revelar agora ao povo. Ali. E só uma curiosidade também, Sinai, a palavra do Monte Sinai, ela vem da raiz Siné, que é a sarça, a espécie da sarça, ali onde Deus apareceu pela primeira vez a Moisés. E como no hebraico não existe algarismo, ali, para número, não é igual a gente que tem um algarismo para o 1, 2, é a letra que é o número no hebraico. Então cada letra tem um valor numérico. E a letra Yud, que foi acrescida a Siné, tem um valor numérico de 10, remetendo aos 10 mandamentos ali. A junção ali da revelação de Deus na sarça e a revelação de Deus ali no monte ali chamado Sinai, depois com os 10 mandamentos. Por isso o monte Sinai, é o monte onde Moisés se encontrou na sarça mesmo. Por isso que eu falo que é em Midian, não ali no deserto da Península Arábica, onde está outra versão. E Deus dá 3 dias para que eles se preparassem. Nesses 3 dias, eles precisariam estar tão separados de Deus que até quem fosse casado não ia poder namorar com a esposa. Ali, não toque em mulher, ele fala ali Deus. Para que eles estivessem totalmente separados ali. Paulo ele até fala, né, que o casal só deve deixar ali de coabitar, né, com consentimento mútuo e para oração e por pouco tempo. Então aqueles por pouco tempo, ali 3 dias, o casal tinha que se distanciar um pouquinho ali para que se dedicasse somente à oração, porque ia ser uma revelação forte. Então se o povo não se preparasse, ele não ia aguentar. E o povo se preparou e mesmo assim quase não aguentou. Quase não aguentou o que estava acontecendo ali no Monte Sinai. E o povo se prepara ali, no versículo 9 aqui, ó. Ali, ó. Moisés, virei a você uma nuvem espessa, para que o povo possa ouvir-me quando eu falar a você. A nuvem espessa era para que o povo não visse a glória, mas ouvisse a Deus. Porque se visse a glória, o povo morreria. E para que também confie em você para sempre. Moisés contou ao Senhor o que o povo disse. Por isso Adonai falou a Moisés, dirija-se ao povo, separe-o para mim hoje e amanhã, fazendo que lavem suas roupas, e prepare-o para o 3º dia. Pois no 3º dia Adonai descerá sobre o Monte Sinai ante os olhos de todo o povo. Foi uma revelação coletiva ali. Não foi mais uma revelação individual como foi para Abraão, Isaac, Jacó. Agora todo mundo viu Deus. Todo mundo viu Deus falar. Ali não foi anjo não, foi a voz mesmo de Deus, sem intermediário. Você estabelecerá limites, olha lá, para o povo em toda a área. E diga, cuide de não subir a montanha nem de tocar em sua base. Quem tocar na montanha com certeza será executado. Mão nenhuma deve tocar nela, pois quem o fizer deverá ser morto por flechas. Não se permitirá que nenhum animal nem seres humanos vivam. Quando o chofar soar, o chofar ali é o chifre do carneiro, que eles assopravam, eles poderão subir a montanha. Moisés desceu da montanha para estar com o povo e separou para Deus ali. Ele disse ao povo, prepare-se para o 3º dia, não se aproxime de nenhuma mulher. Ou seja, para os casais ali, em vez de ter sua vida cotidiana, eles deviam parar um pouquinho com a vida cotidiana para se dedicar ali a ficar preparados, a servirem a Deus ali, orando ao Eterno, para que no dia eles aguentassem a revelação, porque ia ser pesado. Então, desde que eles saíram do Egito, Deus esteve preparando eles para essa revelação. Por isso que Deus já não revela de cara, tem que preparar a pessoa para a revelação. É o que eu estava falando lá embaixo para os irmãos, que estavam ali nos homens de fé. Deus ele nunca dá uma revelação além do que a gente aguenta. Você tem que alcançar o nível dela. Alcançando o nível dela de maturidade, Deus revela para você. Por isso que Deus fez o povo amadurecer primeiro antes de se revelar a ele, a lei dele. Então no versículo 16, olha só, imagina, no 3º dia o povo lá estava orando, se consagrando a Deus, se lavou ali, que era uma lavagem ritual, né, para tirar toda a sujeira ali do seu corpo, para também simbolizar a limpeza da alma, dos pecados. Eles ali orando, se separando para Deus, orando. Daí de manhãzinha eles acordam, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a montanha. Ouviu-se um som tão alto do toque de chofar que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Ficaram com medo. Moshe levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. As pessoas pararam perto da base da montanha. O Monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência, teve até terremoto. À medida que o som do chofar ficava mais alto, Moshe falava, e
E Deus lhe respondia por uma voz. Então imagina a cena. Você acorda de manhã, está tremendo, tudo, nuvens espessas ali sobre a montanha, trovões, relâmpagos e o som de chofar muito alto tocando, muito alto. O som do chofar tocando. Então imagina a cena. E Deus tinha descido ali. Deus tinha descido de manhã ali, naquela montanha. Descer ali, que fala para os irmãos entenderem, não é que Deus saiu do céu e desceu. Não, porque Deus está presente em todos os lugares. Ele se manifestou ali. Deus se manifestou e manifestou sua presença ali, de uma maneira visível, reveladora. Não foi uma revelação individual, foi coletiva. Por isso que a maior prova ali foi essa revelação coletiva. Então Moisés desce da montanha, o povo não conseguia se aproximar, mas ouvia tudo. E a nuvem cobria tudo a montanha, estava negra ali, estava trevas espessas ali, de volta da montanha. Diz a Midrash, né, a tradição oral, Midrash, que quando Deus começou a falar, Ele não entregou primeiramente para Moisés os 10 mandamentos, Ele falou para o povo. Então diz ali a tradição oral que Deus falou o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse é o primeiro mandamento. E o povo não aguentou e morreu. Diz a tradição oral. E ali Deus vai e ressuscita todo o povo. Só Moisés aguentou. Moisés pede a Deus, ora a Deus, ressuscita o povo, Senhor. Aí Deus ressuscita o povo. Aí Deus fala o segundo mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura ou semelhança do que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Daí o povo, morreu tudo de novo. Aí Moisés ora a Deus: Não, Deus, ressuscita o povo. Eles precisam ouvir. Aí quando o povo ressuscita, eles pegam em Moisés e falam: Moisés, não deixa mais Deus falar conosco. Fale você, por Deus. Porque nós não vamos aguentar. Porque a tamanha era a revelação, eles não estavam aguentando. Por isso que eu disse que precisava de maturidade. Moisés tinha chegado nessa maturidade. Porque Moisés não... Ele estava sentindo ali, Moisés próprio tremeu. Fala que Moisés não ficou sossegado, não. Moisés tremeu, porque fala que ele tremeu mesmo. De tamanho que era a revelação que Deus tinha dado. Mas o povo que era mais imaturo não aguentou. Então Moisés, ele mediou agora. Então Moisés vai lá, em vez de Deus falar diretamente com o povo, Deus fala com Moisés, então, e dá as 2 tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus ali. Deus mesmo fez essas tábuas, materializou elas ali e deu ali para Moisés. Moisés vai até o povo para ler elas. É o que nós conhecemos como as 10 palavras, os 10 mandamentos, que são um resumo de toda a lei. E Deus aqui então lhe dá 2 tábuas. Não é Hollywood que inventou 2 tábuas, não, para fazer o filme de Moisés. É 2 tábuas mesmo que Deus deu. Por quê? Porque os 5 primeiros mandamentos são o que eu chamo de relacionamento vertical. Vertical é uma linha que vai para cima. Para cima ali, para cima significa na grandeza, Deus. Então, relacionamento vertical é o relacionamento do homem baixo ali com Deus, que é maior. E a outra tábua tinha os outros 5 mandamentos, que era o relacionamento do homem com o seu próximo. Um relacionamento horizontal, ou seja, no mesmo nível. Em outro nível é vertical. Então, relacionamento vertical, os primeiros 5 mandamentos, e horizontal, os outros 5 mandamentos, que é o relacionamento com o próximo. Vamos ver então. O primeiro mandamento, ao contrário do que muitos pensam, né? Tem gente que acha que o mandamento começa ali, as palavras começam: Não terá outro Deus diante de mim. Não. O primeiro mandamento é: Eu sou o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse é o primeiro mandamento. E o que ele tem de especial para nós? O que ele manda nós fazermos? Reconhecer a existência de Deus e reconhecer o que Deus fez para o povo. Reconhecer o poder e reconhecer que não há outro Deus. Esse mandamento para você reconhecer isso. Ou seja, tem um mandamento para você não ser ateu. Tem um mandamento para que você não seja ateu, porque você crê em Deus. Mandamento crer em Deus. Então tem, isso no meio evangélico não tem, mas no meio judaico tem muitos judeus que falam: Eu não creio em Deus, mas eu sigo aqui na Torá. Mas não, é um mandamento. Se você segue a Torá, você tem que crer em Deus. Tem muitos judeus seculares que falam, que eles falam: Não, eu sigo os mandamentos aqui, eu guardo as festas, eu guardo ali todas as cerimônias, mas eu não creio em Deus. Tem judeu assim. No meio cristão, se tem, é raríssimo. Não conheço um cristão que não crê em Deus. Né? Todo cristão crê em Deus. E ali ele fala: Não, mas eu só sigo os mandamentos. Mas não, crer em Deus também é um mandamento. Você tem que crer em Deus também. É o primeiro mandamento ali. Então vamos ler os mandamentos. Está no capítulo 20, famoso capítulo 20. Então Deus disse todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que é o primeiro mandamento.
O segundo mandamento: proibida qualquer forma de idolatria. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra ou na água embaixo da linha da costa. Você não deve se curvar a elas nem lhes servir, pois eu, Adonai seu Deus, sou um Deus zeloso. Zeloso, a palavra zeloso é ciumento. Castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração de quem me odeia, mas demonstro graça até a 10ª geração de quem me ama e obedece os meus mandamentos, as minhas mitzvot. Então Deus fala para não ter outros deuses além dele. Primeiramente, ele é o único. Esse é o segundo mandamento, ele é o único, não tem outros deuses. E outra, continuação, detalhamento desse mandamento: não faça para ti imagem, nenhuma forma daquilo que está no céu, debaixo da terra, debaixo da linha da costa, qualquer lugar, para que você se curve a elas e adorar. Por quê? Porque, por exemplo, tem as pessoas lá às vezes que fazem uma representação de Deus, de Jesus, e vai lá e adora. Mas não, você não pode fazer isso. Por quê? Você está limitando Deus. Deus não tem uma imagem que você possa fazer em obras humanas. Não tem uma imagem para você fazer isso. Você está limitando a Deus ali. E Jesus nem se fala, né? Que ninguém sabe como que ele era. E aquela imagem de Jesus do olho azul, lá, cabeludão lá, aquela imagem da Idade Média. É dos bizantinos. A imagem lá é do Império Bizantino. É como os bizantinos imaginavam Jesus. Então é o Império Romano do Oriente. Desse jeito que eles imaginavam, Jesus ele pegou, né? Jesus, às vezes vê um cara meio cabeludo, uma pessoa muito cabeluda, que tem uma barba grande, fala: olha, esse parece com Jesus, né? A pessoa ali parece com Jesus. E acha que é assim, mas não, né? Nós não sabemos. Provavelmente ele era moreno, ele não tinha olho azul coisa nenhuma. Provavelmente que o judeu ali da época não tinha olho azul. O olho azul é dos germânicos, de outros povos ali mais na Europa, que tinha olho azul. Meio queimadinho de sol, Jesus era, provavelmente, né? E outras características, ele barbudo com certeza era, porque todo judeu que se prezava ao homem tinha uma barba, que era meio que a honra do homem ali, judeu, na época. Todo judeu que se prezava tinha um ali. E ali Jesus provavelmente era desse jeito, dessa forma ali. Cabelo comprido, né? Provavelmente não. Cabelo comprido não, daquele jeito não, porque confundiram o Nazareno com o Nazireu. Né? Nazireu é outra coisa. Nazareno é a cidade que ele vivia, a cidade que ele nasceu, que é Nazaré. Não quer dizer que ele é Nazireu. Nazireu é a pessoa que fazia a volta e não cortava o cabelo. Aí sim, tem cabeludo. Sansão era cabeludo, porque ele é Nazireu. Agora Jesus não se sabe se ele é Nazireu ou não. Não tem na Bíblia referência nenhuma que ele tenha feito esse voto. Mas ali Jesus é Nazaré. Então provavelmente ali, eu acho assim, até o André perguntou na escola dominical como você achava Jesus, né? Aí minha resposta foi mais diferente. Eu falei: sabe aquele folhetinho do Senhor Jeová? Que tem Jesus aí com cabelo preto, aqui meio curtinho, barbudo, assim. É essa imagem mais ou menos que eu tenho de Jesus mesmo. Esse tipo de imagem. A imagem lá de Jesus, o olho dele azul, não é a imagem que eu tenho dele não. Essa é a imagem bizantina. Ali. Então você não pode representar. E nem servir, se curvar elas. E ali, ó, você não deve, o terceiro mandamento, você não deve usar de forma leviana, ou seja, à toa, o nome do Senhor, seu Deus. Pois Adonai não deixará impune quem usar seu nome de forma leviana, ou seja, não terá por inocente. Se você usa o nome de Deus em vão, diabinha, ou para qualquer coisa que não preste, desonrando o nome de Deus, Deus não terá você por inocente. Esse é o mandamento. E por causa disso, quando a pronúncia do nome de Deus foi perdida, por causa do extremo zelo que os judeus que estavam cativos na Babilônia, que eles não queriam que o nome de Deus fosse profanado na boca dos babilônios, eles esconderam a pronúncia do nome de Deus, que acabou tão escondida que ninguém mais soube a pronúncia. Não é Jeová, tá? Não é Jeová, até porque não tem som de J no hebraico. Mas fato seria Jeová e Jeová do que Jeová ali. Isso perdeu a pronúncia, nós não sabemos como pronuncia, porque só tem a consoante. No hebraico só existem as consoantes, que é aquele nome que está aqui à minha esquerda, à sua direita. Ali no ponto, atrás ali. Que é de Revav-He. E o quarto mandamento: lembra-se do dia do Shabat, do sábado, para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é um Shabat para Adonai seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você, dentro dos portões de sua propriedade, pois em 6 dias Adonai fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia, o
Shabat e de tê-los separado para si. Então, é um mandamento ali de Deus para o povo, para que eles descansassem, acreditassem na providência de Deus, seguindo esse mandamento aqui. Não vou me alongar muito por esse mandamento aqui, porque vai ter porção ali que nós vamos falar só dele. E nós vamos falar com mais detalhes, então não dá tempo para a gente falar tanto, até porque se eu começar a falar, já vai começar a suscitar dúvida. Então, eu vou deixar para falar em outras porções, mas não vai dar tempo. O mandamento que a Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa, Hebreus fala: honrar seu pai e sua mãe, para que viva muito na terra que Adonai, seu Deus, dá a você. É um mandamento com promessa, para que você viva bastante. Então, honrar seu pai e sua mãe. Honrar ali é você acatar ali os conselhos, pensar, repensar se esses conselhos ali valem para você. Honrar ali. Honrar também, né, na Bíblia, é sustentar quando estão necessitando. E ali Jesus ele é muito veemente quando ele fala para os fariseus que muitos ali faziam o seguinte: falava assim, tem uma oferta para dar para Deus, ali um corban, uma oferta ali para dar para Deus. Meu pai está precisando, mas já que é a oferta, né, eu vou tirar dos meus pais ali que estão necessitados, deixar de ajudar eles para dar uma oferta no templo, então eu sou desobrigado do mandamento de honrar pai e mãe. Jesus fala: vocês são hipócritas, porque vocês pela tradição anulam o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. Vai primeiro, sustente seu pai e sua mãe. Se você tiver, então vai dar oferta no templo, mas em primeiro lugar, honrar eles. Até em primeiro lugar do que oferta. Então, em primeiro lugar do que ajudar em algo no templo ali, tinha que honrar o pai e a mãe. Se o pai e a mãe estavam necessitados, passando fome ali, ou precisando da ajuda, tinha que primeiro ajudar o pai e a mãe, para depois ofertar no templo. Jesus foi veemente com isso. Ele brigou com os fariseus ali, porque eles achavam que só porque era oferta, podia tirar dos pais. Não podia deixar do sustento ali da ajuda que iam dar aos pais e podia dar no templo. Jesus falou: não, isso aí vocês estão querendo anular o mandamento de Deus com a sua tradição. A tradição não pode fazer isso. A tradição, ela só é boa quando respeita os mandamentos de Deus. Só assim que ela é boa. Os costumes só são bons quando respeitam a Bíblia Sagrada. Só assim que os costumes são bons. Costume que ultrapassa muito ou que não segue, fica botando peso desnecessário ou tirando, né, o peso necessário, ali eles estão contra, estão tentando anular o mandamento de Deus. A tradição nunca vai para cima do mandamento de Deus. É o que, por exemplo, fez a separação ali da reforma protestante, porque a igreja católica dá muito valor para a tradição. E a tradição muitas vezes foi contra a Bíblia Sagrada. Por isso que houve ali uma das razões para haver a separação da reforma protestante ali. Porque a tradição tinha mais peso. E para os judeus também, tem muitos judeus que a tradição é mais peso do que as próprias escrituras. Eles têm que tomar cuidado com isso também. Com isso, porque o judeu ele dá muito valor para a tradição. E às vezes mais do que deve. Muito mais do que deve. Ele tem que tomar cuidado com isso também. Aí então, os mandamentos mais curtinhos aqui, né? Os versículos mais curtinhos da Bíblia. Não mate. Mandamento. Você está tirando uma vida que foi Deus que deu. Ali, então não tire essa vida. Você não tem esse direito. Não cometa adultério. Não cometa adultério. É claro aqui que você vai ver que tem os detalhes depois. Por exemplo, não mate, mas a Bíblia fala que se for para legítima defesa, é permitido se matar. Se for para defender a sua própria vida, ali é permitido se matar. Ali na Bíblia, mais para frente a gente vai ler, não sei se foi Levítico, acho que é Levítico, que fala: se um ladrão vier na sua casa ali e ameaçar a sua vida e você matar ali, por acaso, não tinha pena. A menos que você fosse atrás do ladrão lá, quando já tinha saído da sua casa, fosse lá matasse ele por gosto. Aí você tinha pena ali, você era penalizado por isso. Agora, se o ladrão estivesse na sua casa, estivesse quase te matando, e para você não morrer, você matasse ele, você era isento dessa pena. Então tem todos os detalhes aqui. Aqui é um resumo, como eu disse, é a Constituição. Não mate. Não cometa adultério. Adultério. Não precisa explicar, né? Não furte. Não furte. Garantia do que aqui? Propriedade privada. Não furtar ali. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Tinha muita gente ali que dava falso testemunho e condenava outra pessoa por mentira. Então, se você dá falso testemunho, você está indo contra a lei de Deus. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. Cobiçar não é assim, ó, por exemplo, eu vi uma pessoa com, sei lá, um carro, eu achei bonito, eu quero ter um carro igual esse. Isso não é cobiçar. Cobiçar é eu quero ter o carro dele, eu quero o carro dele, ele perca aquele carro lá para vir para mim.
Ou você, como disse aqui, não cobiçar a mulher do próximo, né? Você querer a mulher do próximo. Então, eu quero ela. Quero adulterar com ela. Quero que ela seja minha, não dele. É o que Davi fez com Urias, né? Cobiçou a mulher dele lá. Roubou ela dele lá. Matou Urias para ficar com Batseba. O que ele fez? Ele desobedeceu esse mandamento aqui. Não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar mesmo, nem na cabeça. Nem na cabeça. Jesus ele veio falar, depois eu vou ler aqui com os irmãos, que a Bíblia fala, Jesus ele diz no Evangelho, eu não vim abrogar a lei, eu vim torná-la plena. Ele tornou plena. Ele falou assim, vocês ouviram dos seus pais, não cometa adultério, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher e cobiçar ela no seu coração, você já adulterou. Jesus fala, ele tornou pleno o conhecimento. Ele não veio tirar a lei, ele veio completar, ele veio tornar pleno a lei. Não vim abrogar a lei, mas completá-la. Uma palavra melhor ainda, torná-la plena. É melhor ainda essa palavra traduzida. Tornar a lei plena, ou seja, tornar o significado real dela. Porque ali, por exemplo, com esse conhecimento aqui que eles tinham, com esse grau de revelação, eu fico fantasiando com a mulher do vizinho, eu não estou errado, né? Não cometi adultério com ela. Não estou errado. Agora Jesus falou, não, se você começar já no seu coração, você já adulterou. Aí Jesus falou assim, vocês ouviram dos seus pais, não matarás. Eu porém vos digo, quando você odeia o seu irmão, você é réu de juízo no inferno. Se você chama louco ele, você é réu de sinédrio, né? Que sinédrio é o juiz da época ali, juiz. Se você chama o seu irmão de louco, você é réu do fogo do gerino, no inferno. Você é réu do fogo do inferno. E você merece isso. Se você odiar o seu irmão, então você não matarás. Então se eu não chegar ali matar o irmão ali, eu estou errado, mas se eu odiar ele e desejar que ele morra assim, eu não estou errado. Então, não, se você odiar o seu irmão, querer o mal para ele, você já matou. Você é condenado como alguém que matou. Aí Jesus ele também fala ali várias coisas ali. E Jesus diz ali também sobre, você pode ler lá em Mateus 5, capítulo 5, Jesus fala desses mandamentos ali. Ele torna pleno o conhecimento. Torna pleno todo o conhecimento ali de Deus. Então, Jesus ele fala que o pecado não é ação, o pecado ele nasce dentro da gente, ele começa na nossa mente, no nosso coração o pecado começa. E se ele já brotou ali, né, se você deixou ele brotar, já pecou. E ali, como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. Aí ali para frente essa destruição, chamando muita destruição. Então, esses são os mandamentos ali que Deus mandou ali para o povo. Mas Jesus resume toda a Torá, né? Perguntaram para ele, qual é o primeiro mandamento? Primeiro no sentido de mais importante. Qual é o mandamento mais importante? Né? Assim, o escriba perguntou. Ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, ou seja, que tem o mesmo peso, é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Depois Paulo nos diz ali em Romanos, vocês ouviram ali, não furtarás, não cometerás adultério, mas a lei se resume nesse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fala, você cumprindo isso, você cumpre todas essas regras, porque o amor é a plenitude do cumprimento da lei, Paulo fala. O amor é o máximo ali, que você pode atingir cumprindo a lei, porque a lei se resume nisso, você tem o amor com o próximo para com Deus, assim você cumpre toda a lei, se você tiver esses dois, esse amor. O amor é a finalidade da lei, vamos dizer assim. Paulo fala que a lei é para quê? Para mostrar o pecado. Aí Paulo fala assim, então algo que era bom veio me amaldiçoar? Ele fala, de maneira nenhuma. Longe de mim disso, né? Porque estaria falando contra a lei de Deus. Paulo fala, de maneira nenhuma. Antes a lei me mostrou onde eu estava enfermo, para que o Messias viesse e me curasse. Ali, perdoasse os meus pecados. Então a lei, ela é para mostrar o pecado. Ela não dá o poder para você vencer. Ela mostra. Ela fala que está certo e está errado. Quem dá o poder para vencer ele é o que eu vou falar daqui a pouco também do Pentecostes, a capacitação que o Messias nos dá, que Jesus nos dá, que é a capacitação do quê? Da nova aliança. É isso que faz a gente cumprir a lei de Deus. E não somente saber, mas sabendo, ali dá espaço para pecar. Porque antes de saber não existia esse espaço. Agora sabendo, conhecendo a lei, ali você sabe aquilo que é errado. E isso você consegue corrigir na sua vida. Você consegue corrigir isso para que Jesus se manifeste na sua vida. Porque sem Jesus todos estamos condenados, descumprindo um ou descumprindo 1000 ou 603 mandamentos. A gente vai estar condenado do mesmo jeito sem Jesus, porque a Bíblia fala que não há um justo nenhum sequer.
todos se desviaram ali, todo mundo pecou, todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, sendo justificados pela fé em Jesus Cristo, ali, tornados justos novamente, ali, Jesus torna plena a Torá, como eu disse, entendimento dela. Pode passar mais um? Então ali Jesus, ele tornando pleno tudo isso no nosso coração, ele nos faz cumprir a lei, dá capacidade para você. Então, vou mostrar aqui. Então o povo treme com a Shekhinah. Shekhinah é um termo meio sem tradução para o português. Ela quer dizer a presença visível de Deus, a presença revelada. Como eu disse para os irmãos, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Só que no nível que Ele está, muitas vezes a gente não percebe, por causa de estar acostumado a ver nesse nível Deus. Você está olhando, você está vendo Deus aqui. Você está vendo Deus. Só que você está tão acostumado a olhar Ele nesse nível que você não percebe que Ele está ali. Então Ele se revela mais, a Shekhinah aumenta, vamos dizer assim. O processo, a Shekhinah, quando a revelação de Deus se aumenta. É como se você tirasse, como aconteceu com Paulo, né? As escamas caíram do olho. Ele enxergava agora. É assim a revelação de Deus, a Shekhinah. É a revelação de Deus que você percebe ali. A presença de Deus manifesta. Como se ela manifestou ali com o relâmpago, o trovão, o som do shofar. Deus fala claramente com todo o povo, não se importa com malícia. Então, aquilo que eu já contei também no primeiro e segundo mandamento, Moisés intermediou ali o povo através desses mandamentos. Pode passar. Então, Deus, ali no final da porção, ele pede um altar diferente. Ele fala assim: ó, os altares dos deuses são de ouro, prata, são de pedras preciosas. Ali o meu eu quero de terra. O meu altar eu quero de terra. De terra ali, para que você faça suas ofertas. E eu não quero degrau no meu altar. Não quero degrau por quê? Porque se você, Deus falando ali, se você fizer o degrau, vai expor, vai ficar indecente. Porque ali porque eles usavam vestido na época, né? Como se fosse um vestido ali. Então, se subisse os degraus, ia ficar visível as partes íntimas. Então Jesus falou: não. Então, como que é o altar de Deus? É uma rampa, não é um degrau. O degrau ia expor a indecência ali do sacerdote que ia sacrificar. Deus preocupado até com isso. Ali o sacerdote tinha suas vestes, e a veste não é calça, né? Igual a gente veste hoje. É um vestidão, né? Era aberto embaixo, que é a túnica do sacerdote. Então ele subia ali como se estivesse com vestido, né? É como uma mulher, né? Às vezes você está com vestido e sobe uma escada, né? Não precisa nem falar, né? Ali, expõe ali as partes íntimas, aí Deus não queria isso, queria decência no altar dele. Então Deus fez: não faça degraus, faça rampa. Não use pedras lavradas, né? Tudo bonitinho, cortadinho, não. Para não profanar o meu altar, faça com pedras brutas o meu altar. Ali Deus. Então o que isso tem a ver com o Novo Testamento? O que tudo isso tem a ver? Fazendo um paralelo. Então Jesus foi, como nós vimos semana passada, ele foi crucificado durante a festa de Páscoa, ali como cordeiro sacrificial. Ressuscitou no terceiro dia. Ali. Ficou 40 dias na terra. Então 40 dias mais os 3 ali, que Jesus ali ressuscitou, 43. E o restante, os 7 dias, depois que ele ascendeu aos céus. Foi os dias que os discípulos ficaram lá em Jerusalém, esperando a vinda do Espírito. Então, tudo isso aí é a contagem do homem, para poder receber o quê? O Pentecostes. E o Pentecostes tem tudo a ver com isso. Não é coisa separada. É claro que tem gente que, por exemplo, os judeus, eles só pegam a parte da lei. E muitos cristãos só pegam a parte do Espírito derramado. Mas não, as duas coisas têm a ver. E se você querer só uma, você não vai conseguir. Uma das duas. Você não vai conseguir, as duas têm que estar juntas. O estudo da lei, a revelação da palavra de Deus tem que estar junto com a manifestação do Espírito. Não adianta nada aqui falar frase de efeito para todo mundo verificar, ali da glória a Deus, e não tem conteúdo nenhum ali de Bíblia. O avivamento bíblico mesmo, eu sei que eu participei de muitos cultos na minha vida. Os maiores avivamentos que eu senti ali durante cultos pentecostais, né, como a gente fala, é de pessoas ali que pregavam a Bíblia mesmo. Pregavam a Bíblia e não saíam da Bíblia. Não estavam se importando que o povo, o efeito que ia ter no povo, com o tanto que iam gritar, com o tanto que iam dar glória a Deus mais alto, mais baixo, não estava importando com isso. Os maiores avivamentos que eu vivi foi com pessoas até mais simples, que ali não tinha nem muito status, e que foram ali e pregaram a Bíblia Sagrada ali, na Bíblia mesmo ali, com o som do Espírito. Eles entenderam que essas coisas têm que andar junto. E ali pregando a Bíblia eu senti o avivamento na minha vida. Eu e todo mundo que estava. E outra coisa também, salvação de almas, né? Não tem isso. Você vê que Deus move até o coração dos incrédulos que vem na casa do Senhor. Ali. Então desce ali o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, em hebraico, o Ruach, que é Espírito, HaKodesh é o Santo, então, o Espírito Santo.
nos discípulos, capacitando-os a fazerem com afinco a obra de Deus. Então capacita, o Espírito vem capacitar. Assim como Deus ali na revelação, Ele capacita o povo. Então até hoje, o Espírito Santo vem capacitando o povo dele. Até hoje, nós estamos no mundo espiritual, vamos dizer assim, né, na paralelo espiritual, a gente está vivendo Pentecostes ainda. Por quê? Como que vai acabar? Vai acabar com tabernáculos. Tabernáculos é Jesus voltando. Então agora a gente vive Pentecostes. A gente vive um intervalo entre Pentecostes e tabernáculos. E tabernáculos vai ser a revelação plena mesmo. Plena. E daí nós vamos ver como Ele é. E seremos como Ele é, a Bíblia fala. Com corpos glorificados ali. E Jesus habitará entre nós. Habitaremos com Ele. É a revelação total. Então o Pentecostes nos prepara para isso. O Pentecostes ele prepara a igreja para pregar. Você vê que a igreja não crescia muito. Quando Deus capacitou com o Espírito Santo, a igreja começou a crescer. E começou a dar os primeiros frutos dela. Aqui, ó, a nova aliança fala o seguinte, ó, Jeremias 31, ele foi um dos que profetizou sobre a nova aliança. Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, o que é a obra de Jesus em você? Ali, por que antes de Jesus você até sabia? A tradição às vezes que a gente recebe dos pais, a gente conhece que é certo e errado. A gente sabe muitas coisas, mas a gente não consegue. Como diz muitos, eu não tenho força, né? Cumprir a lei de Deus. Mas qual que é a obra de Jesus em você? Escrever os mandamentos não impede de mostrar para você. Não aqui na Bíblia mostrar para você, mas se escrever no seu coração. E aí você é capacitado para cumprir eles. Por isso que o viciado em crack é liberto em Jesus. Porque Deus não fala para ele não pode crack. Deus capacita ele a vencer o crack. Por isso que uma pessoa viciada em alcoolismo, qualquer outra coisa, que prende a pessoa prostituição e todo pecado que você imaginar que escraviza as pessoas no mundo, ela consegue se libertar. Por quê? Porque Deus não mostrou para ela que é errado somente. Jesus escreveu nela, dentro dela. Agora ela é apta a cumprir, ela é capacitada. Por isso, se você não consegue cumprir o mandamento de Deus, é esse Deus que te capacita. Jesus está aí para isso. Jesus ele veio para capacitar a nossa vida. O sacrifício de Jesus foi para nos limpar do pecado e nos tornar aptos a cumprir a lei de Deus. A Páscoa é para te purificar do pecado, para tirar o fermento da sua vida, que é o pecado. Pentecostes é para escrever a lei no seu coração de vez, para você cumprir a lei de Deus. Já limpo. Então, qual é o verdadeiro significado de Pentecostes? A revelação da lei de Deus para todo o povo. Segundo, né, nós não somos naturalmente capazes de cumprir. Já disse. Então o Messias nos capacita, perdoando o pecado, limpando e escrevendo a Torá no nosso coração. Junto com essa palavra, aí a presença de Deus, a parte que todo mundo gosta, né? A presença de reinado eterno se manifesta. Deus fala claramente com Deus, com sua Torá revelada, Deus revelou a Torá. A capacitação que o Messias nos deu. A glória de Deus manifesta. É a hora de Abipurim, darmos os primeiros frutos. Pentecostes fala de dos frutos. Ela também é chamada da festa das primícias. Pentecostes. Por quê? Os primeiros frutos. Então, Atos, depois que receberam o Espírito Santo, deram os primeiros frutos ali, com a salvação das almas, o evangelismo ali, a missão, todo mundo, é os primeiros frutos. E nós estamos vivendo esses frutos aqui, nós estamos dando frutos aqui. É hora de dar fruto, é hora que nós temos que dar fruto agora. Porque agora nós já estamos capacitados, nós recebemos o Espírito, agora você precisa dar fruto. E se você tem o Espírito Santo, você está apto a dar os frutos a Deus. Então hoje se celebra em família com refeições ali, refeições muito ligadas à agricultura mesmo, né, de produtos do campo e produtos baseados em leite, na festa de Pentecostes. No último dia, para você ver como que tem o elemento ali dos frutos e também tem o elemento do estudo da lei. Então, o que o judeu faz ali? No último dia de Pentecostes, ele vira a noite estudando. Vira a noite mesmo. Principalmente os jovens. Os jovens, até quem conseguir aguentar, vai. Ali eu vi várias histórias ali da pessoa, ali, elas pegam um café ali e fica lá com o café, ela estudando, varando a noite estudando
estudando a Bíblia, varando a noite. Por quê? Porque foi o dia que Deus revelou a lei para eles. Então eles têm que celebrar o quê? Estudando a lei. Estudando a lei e dando o primeiro fruto também. E alegria também. Aí vem a parte que a gente gosta, né? Alegria, dança, festa, cântico. É assim que é celebrado também. Ó, os produtos do campo ali, ó, que é os produtos de Israel, o romão, o figo, o trigo, as tâmaras, a uva, né, com o vinho, né, que dava. Então ali tem as criancinhas celebrando Pentecostes ali, né, então todo o simbolismo ali dos frutos, trazendo os frutos a Deus, fazendo o sacrifício dos primeiros frutos a Deus ali. E estudando a lei, né, varando ali, estudando a Torá de Deus ali, você vê que ele está com a Torá, esse rolo grande aí é a Torá. E ali então a volta do Talmud, né, os comentários, ele está estudando, estão querendo estudar ali, e um ajudando o outro, dando estudo, dando suporte. Dizem que as sinagogas ficam cheias assim, com várias mesas e cada um estudando a sua Bíblia, a sua Torá. Todo mundo estudando a lei de Deus. Pentecostes é tempo de alegria também. Tempo de estudar também, mas é tempo de alegria. Aqui, como a gente é brasileiro, a gente associa estudo com tristeza, né? Mas tudo é alegria, estudo com Deus é alegria. Conhecer Deus é alegria. E ali como celebra o Pentecostes ali? Então sai ali, geralmente sai com colar de flores ali em Israel, ali, com vestes ali, voltadas ali aos produtos da terra e danças, cânticos de alegria ali. Os peregrinos, quando chegavam em Jerusalém para celebrar, eram recebidos com cântico, todo mundo cantava ali, dançava ali, em alegria com Deus. Porque depois da revelação de Deus, vem alegria no nosso coração. E se não vier alegria no seu coração, se você veio, né, assim, eu senti a presença de Deus, mas depois você está triste, depois volta ao normal, então que presença que você sentiu? Se você sente realmente a presença de Deus, sua vida melhora, sua semana muda, você sente realmente, você fica alegre com Deus, com isso. Então, é isso que eu queria estar passando para os irmãos hoje. Aí tem as passagens que eu citei no Novo Testamento, é mais para quem for pegar o slide também, já tem uma referência ali para estudar também, se quiser estudar mais a fundo. E aí semana que vem nós vamos começar então com as regras, realmente. Ali vamos começar com as leis propriamente ditas. Até agora foi poucas leis. Agora nós demos um resumo da lei, agora a gente vai começar a detalhar ela. Nós vamos para a lei ordinária, vamos dizer assim. A Constituição está dada, agora a gente vai para a lei ordinária. Amém, irmãos? Amém. Então, feliz Pentecostes, não sei o que passou, né? Pentecostes, mas feliz Pentecostes aí. E não só na festa, né, mas na nossa vida. Você viva o Pentecostes. Amém?